todos que estão conosco, acompanhando mais esse culto online. Um culto que é celebrado, é um culto da Paróquia Evangélica Luterana, aqui de Santa Cruz do Sul e também de Sinimbu. Queremos lembrar de que na última quinta-feira tivemos a celebração da Ascensão do Senhor, a subida de Jesus aos céus. Amanhã será o 7º domingo de Páscoa. Fechamos o ciclo da Páscoa. Domingo que vem temos o domingo de Pentecostes. Queremos aproveitar o culto de hoje para refletir sobre esta data tão importante para os cristãos, a Ascensão, como lembramos, que foi celebrada na última quinta-feira. Rogamos ao nosso Deus que esteja conosco e nos abençoe ricamente na celebração deste culto. Convido a todos para acompanharem a invocação de Deus. Queremos iniciar este culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E vamos cantar o primeiro hino. Queremos lembrar que serão alternados, teremos 2 hinos alternativos que não são do inário, um do inário um pouco mais longo, dividido em 2 partes. Queremos iniciar cantando então o hino Eu Só Confio no Senhor, lembrando de que de fato toda a nossa confiança deve ser depositada em Deus, especialmente em Jesus, através de quem Deus nos concede o perdão dos pecados e a salvação eterna. Cantamos o hino Eu Só Confio no Senhor. Só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não
Meus queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, pelo fato de estarmos diante do nosso Deus, celebrando o culto a Ele, queremos neste momento, reconhecendo que somos pecadores, nos colocar humildemente diante dEle, buscando o seu perdão, na certeza de que através de Jesus, através da fé em Jesus, recebemos o completo perdão dos mesmos. Confessamos os nossos pecados a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em Jesus Cristo, confessamos diante de Ti e de nossos irmãos que pecamos muito e sempre de novo. Pecamos em pensamentos, porque muitas vezes pensamos apenas em nós mesmos e sonhamos vingança até para as pequenas coisas. Pecamos em palavras, ó Deus, porque tantas vezes usamos a palavra como instrumento para ofender e magoar o nosso próximo. Pecamos em atitudes, ó Deus, porque muitas vezes temos dado mais valor às coisas deste mundo do que à Tua palavra, porque não temos sido testemunhas fiéis e corajosas e não temos nos esforçado o suficiente para levar alguém a Te conhecer melhor. Por causa de tudo isso e muito mais, Te pedimos, tem piedade de nós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, acabamos de confessar os nossos pecados a Deus. E digo a ti, meu irmão, minha irmã, se estás verdadeiramente arrependido dos teus pecados, se confias em Cristo como o teu Salvador e queres corrigir os teus erros com o auxílio do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a ti a graça de Deus e perdoo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo sido perdoados dos nossos pecados, queremos agora fazer a primeira leitura, a leitura de entrada, que geralmente é um salmo, né? E hoje então, salmo de número 47, é um salmo profético. Vocês vão ver pelas palavras presentes nesse salmo, que se refere diretamente à ascensão, à subida de Jesus ao céu, a volta ao céu, né? E ali também ele sentado agora no trono, junto com o Pai, o trono celestial, junto com o Pai e o Espírito Santo. Salmo 47, onde lemos, na nova tradução, linguagem de hoje: batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei e governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos e nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto Ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Assim então, a leitura do Salmo 47, salmo alusivo, né? Salmo referente ao dia da ascensão do Senhor. Queremos ainda acompanhar a leitura do Santo Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao versículo 53, né?
narração aqui da aparição de Jesus aos discípulos após a sua ressurreição e também uma breve narração aqui do final do Evangelho da ascensão, da subida de Jesus aos céus. Lucas 24, 44 a 53. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, Jesus, diz isso, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria e passavam o tempo todo no pátio do templo louvando a Deus. Assim a leitura do Evangelho, após o hino que nós vamos cantar, 2 estrofes do hino 327, 2 agora e depois mais para frente no culto, mais 2. Após o cantar dessas 2 estrofes, nós vamos ouvir a leitura de Atos capítulo 1, primeira parte, versículos 1 a 11, e também a mensagem, que será baseada então nesta leitura do livro de Atos. E cantamos agora o hino 327, na área luterana, estrofes 1 e 2, ergue-se o estandarte. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz, na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, o Evangelho aos povos com fervor pregar. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Vamos à peleja, santa divinal. Dar combate ao erro, à superstição, proclamando aos homens Cristo a redenção. Ergue-se o estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Vamos neste momento ouvir a leitura do livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 11, onde encontramos a narração da ascensão de Jesus, da subida de Jesus aos céus, que ocorreu 40 dias depois da Páscoa. Assim está escrito na Bíblia Nova Tradução Linguagem de hoje.
Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Assim então, a leitura de Atos, capítulo 11, versículo 1 a 11. Vamos usar esse texto como base da nossa mensagem com o tema: segure e passe adiante o bastão da fé. Que o Santo Espírito nos oriente e abençoe neste momento. Amém. Queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, eu tenho aqui comigo um pequeno cano, enfim, né, onde você coloca os diplomas de formatura, mas hoje esse caninho aqui quer simbolizar um bastão. Simbolizar um bastão. E vocês, a maior parte provavelmente conhece a corrida de bastão. Não é tão popular no nosso país, mas eu imagino que todos saibam, né, que é uma corrida onde alguns atletas, a princípio 4 atletas, vão correr certa distância, cada um a mesma distância, né? Então, vamos supor que um vai correr 100 metros, e aí ele vai passar o bastão para o outro, e assim por diante até concluir o trajeto da corrida. O que talvez boa parte de vocês não saiba é que a origem da corrida de bastão está na Grécia Antiga, quando carteiros, vamos dizer assim, né, carregavam mensagens dentro de um bastão, faziam um certo percurso, e talvez se a carta tinha que chegar uma distância maior, passavam para alguém outro até que a carta chegasse ao seu destino. Essas pessoas eram chamadas de estafetas, tá? Que levavam uma mensagem dentro, né, digamos assim, de um cilindro, né, para que essa mensagem chegasse ao seu destino. Como nós falamos há pouco, na verdade desde o início do culto, na última quinta-feira nós celebramos a quinta-feira da Ascensão do Senhor. 40 dias após a Páscoa, Jesus ascendeu, ou seja, Jesus subiu para o céu. Jesus havia concluído a sua obra de salvação aqui na Terra. Na verdade,
o ministério dele, depois a obra da salvação, né? Jesus teve 3 anos de um intenso ministério, onde houve muitas curas, muitos milagres, mas 3 anos onde principalmente ele pregou e ensinou a palavra de Deus. E então, como já dissemos, a culminância desse ministério de Jesus de 3 anos foi a realização da obra da salvação, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Então, a Páscoa que nós celebramos há um pouco mais de 40 dias, né? É a celebração da ressurreição de Jesus. E durante 40 dias, então, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos, 40 dias após a Páscoa, para mostrar primeiramente que de fato ele havia ressuscitado. Então os discípulos puderam vê-lo, os discípulos puderam inclusive tocar nele, para que eles tivessem a certeza de que Jesus havia ressuscitado e que, portanto, também ele estava vivo e eles podiam de fato crer nessa mensagem. Então, como eu estava falando, né, Jesus, depois da ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos várias vezes, como diz o nosso texto, né, de várias maneiras, muitas vezes de várias maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Então Jesus apareceu, mostrou que estava ressuscitado, que havia ressuscitado, reforçou os ensinos que havia transmitido a eles durante os seus 3 anos de ministério, referentes ao reino de Deus, e reafirmou o que ele já havia dito anteriormente, de que após a sua subida aos céus, de lá mandaria o Espírito Santo para acompanhar, para abençoar, para orientar a vida e o ministério dos seus discípulos. E é interessante observar na leitura de Atos que, por mais que Jesus com certeza tenha ensinado corretamente a palavra de Deus aos seus discípulos, falado a eles de que o reino de Deus não é algo deste mundo, algo material, mas primeiramente é uma realidade espiritual neste mundo, e depois se concretizará, vai se concretizar com a vida eterna no céu. Nós percebemos que ainda havia na mente dos discípulos a ideia de um reino de Deus terreno, né? E aí eles perguntam, conforme está registrado no versículo 6, antes de Jesus subir aos céus, eles perguntam a ele: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Pois eles estão presos àquela ideia de que Jesus veio para restaurar o antigo reino de Israel, o reino do Antigo Testamento. Como eles ainda precisavam que o Espírito Santo os orientasse corretamente, para que tivessem a compreensão correta da palavra de Deus e do que, no que consiste o seu reino. É interessante observar de que a pergunta errada, né, eles fazem, vamos dizer assim, a pergunta errada, mas a resposta de Jesus é certa. Jesus lembra a eles que não cabe a eles saber quando Deus vai instaurar, vai estabelecer o seu reino. E aí nós podemos fazer um pequeno parênteses aqui, né? E pensar que uma das perguntas que está muito presente em nosso momento é: será que a situação que nós estamos vivendo não demonstra que o nosso mundo vai acabar? Queridos irmãos, irmãs do Senhor Jesus, o mundo vai acabar sim, mas não necessariamente agora. O mundo vai acabar quando Deus determinar, e vai acabar quando Jesus vai vir para o grande julgamento final. Então, isso pode ocorrer logo, pode demorar. Então nós não podemos dizer, não, agora é o sinal, o grande sinal, né? Jesus está voltando, quer dizer, epidemias, pestes e todos os tipos de calamidade têm acompanhado a humanidade desde a queda em pecado. Por isso Jesus chama a essas calamidades, catástrofes, desastres, dificuldades que nós enfrentamos neste mundo como as primeiras dores de parto. Quer dizer, a criança vai nascer, né? Mas a hora que a criança vai nascer, quer dizer, a hora que o mundo vai terminar, a hora que Jesus vai voltar, somente Deus sabe.
E a nós cabe sempre estarmos prontos, para que não ocorra que, de repente, se cria uma expectativa de que, de fato, o mundo vai acabar agora, e aí isso passa, Jesus não volta e as pessoas se acomodem, né? Ah, viu? Jesus não voltou, vamos voltar ao normal, né? Vamos voltar às nossas preocupações do dia a dia e deixar isso de lado. Não. O cristão, ele precisa sempre estar atento, sabendo que a qualquer momento, logo ou mais tarde, Jesus de fato vai voltar. Como diz o nosso texto, da mesma maneira como ele subiu aos céus, e lá ele vai retomar, não vai retornar mais como Salvador, mas vai retornar como juiz para julgar os vivos e os mortos. Então, não cabe a nós ficar querendo descobrir, decifrar se agora é o momento da volta de Jesus ou não. Por isso que Jesus justamente responde a eles de que não cabe saber a hora, não cabe a você saber quando o reino de Deus será instaurado, mas que eles vão receber o Espírito Santo e vão ser testemunhas de Jesus, testemunhar a sua fé. Olha, vocês não cabe a vocês se preocupar quando eu volto, mas cabe a vocês saber que vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo e que vocês vão ser minhas testemunhas. E aí Jesus diz, começando em Jerusalém, indo por toda a Judéia, a Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Ou seja, começando em casa, onde eles estão, na cidade de Jerusalém, ali na Judéia, depois expandindo. E de fato, nós precisamos lembrar que a missão começa em casa, literalmente. Todo pai e toda mãe precisa ser um missionário. E quem que os pais e as mães querem conquistar para Cristo? Os seus próprios filhos. Por isso nós começamos a nossa missão em casa, quando batizamos os nossos filhos e nos preocupamos em ensinar a eles a palavra de Deus e conduzi-los pelo caminho de Deus. Começamos a missão em casa, depois os vizinhos da cidade que nós estamos, depois na nossa região, em nosso país. Quer dizer, a missão ela começa aqui e ela vai se expandindo, por todos os lugares. A nós também cabe fazer a missão em casa, nos preocupar com a missão em Santa Cruz e até os confins da terra. E alguém vai dizer, mas pastor, peraí, como assim? O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar um ônibus, vou ter que pegar um avião, ir lá para outro lugar para pregar o Evangelho? Não precisamos fazer isso. Nós pregamos o Evangelho onde nós estamos, mas nós vamos para os outros lugares, até bem distantes, através das nossas ofertas. Isso é importante que nós saibamos, de que parte das nossas ofertas são usadas para missão em âmbito regional, em âmbito nacional, porque ofertamos também para a nossa igreja em nível nacional, para que a nossa igreja IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mantenha trabalho de missão em dezenas, em centenas de cidades do nosso país, e também se preocupe constantemente em formar pastores que vão trabalhar aqui no nosso país e também em outros lugares. E alguém dirá, mas pastor, isso está errado. Vamos se preocupar com a missão aqui perto de nós, outros que se virem lá longe, Mas aí nós precisamos ficar atentos a algo que a palavra de Deus nos mostra, que o Evangelho não tem fronteiras. Jesus não diz em momento algum, olha, tu faz missão até 5 quilômetros da tua casa e depois o outro se preocupa. Não, Jesus diz, o que Jesus diz? Vocês vão ser minhas testemunhas, começando em Jerusalém, indo pela Judéia, depois a Samaria, até os confins da terra. O Evangelho não tem fronteiras. Ele precisa ser levado por todos os cristãos para todos os lugares. E vai haver lugares onde nós não vamos ir diretamente, nós vamos ofertar para que ali haja pastores, missionários pregando, anunciando o Santo Evangelho. E nesse sentido,
é que nós temos, com muita alegria, nós devemos dizer isso, nós temos pastores nossos trabalhando em muitos lugares, em muitos países, inclusive, né, aqui da nossa terra, o pastor Winterli, né, Carlos Walter Winterli, que depois de ser presidente nacional da nossa igreja, foi designado para trabalhar no Quênia, onde trabalhou durante vários anos, e depois então foi para a África do Sul, onde ele está atualmente, além de ser responsável também pela formação teológica, né, no país de Moçambique, na África. E assim nós podíamos citar vários pastores nossos em vários lugares, porque é isso, a palavra de Deus precisa ser levada a todas as pessoas. O Evangelho não tem fronteiras, e graças a isso, a esse pensamento, a essa compreensão, que há mais de 100 anos atrás, pastores, missionários, luteranos, saíram dos Estados Unidos e vieram ao Brasil para pregar aqui a palavra de Deus. E a igreja americana, norte-americana, durante décadas, enviou grandes ofertas para ajudar a manter pastores e a manter a missão em nosso país. Chegou ao ponto, na década de 80, de que enviava $1 milhão, $1 milhão por ano para a missão no Brasil. Hoje, para nós termos uma compreensão disso, o dólar está mais de R$5, seriam mais de 5 milhões por ano para nos ajudar, porque eles entenderam, né, de que o trabalho deles não se restringiria apenas aos Estados Unidos, mas com os recursos, com os seus pastores, seus missionários, eles iriam para todos os lugares possíveis para pregar a palavra de Deus. E esse é o mesmo espírito que nós também devemos ter hoje como igreja. Fazermos a missão onde nós podemos, com os nossos próprios recursos, né, com as nossas mãos, com a nossa boca, vamos dizer assim, e auxiliar com nossas ofertas, para que a palavra de Deus continue chegando aos confins da terra, porque foi esta a ordem que Jesus deixou aos seus discípulos quando ele estava prestes a subir aos céus. Como já dissemos, Jesus, depois do seu ministério de 3 anos, onde curou, fez milagres, especialmente pregou e ensinou a palavra de Deus em muitos lugares, especialmente na Judéia e na Galileia, agora está prestes a subir aos céus, e ele diz àqueles que ele chamou para serem seus discípulos, seus alunos, e os preparou, né? Ele diz agora assim, olha, está aqui o bastão da fé, do Evangelho, entrego para vocês, continue meu trabalho, vocês aprenderam, sejam minhas testemunhas. E isso é interessante, né? Ser testemunha. O que é ser uma testemunha? Ser uma testemunha é falar do que Jesus significa para mim, para a minha vida. De repente a pessoa vai dizer assim, pastor, eu não sei testemunhar. Fale para as pessoas através de palavras e atitudes, do teu comportamento, da tua vida, qual é o significado, qual é o lugar que Jesus ocupa. Então Jesus disse aos discípulos, está aqui o bastão agora, vão, leve o Evangelho, pregue o Evangelho, testemunhem, para que muitos conheçam a salvação que vocês têm. E eles levaram a sério esse trabalho, sendo que muitos, inclusive, perderam a vida pregando o Evangelho. Mas eles sabiam que se, no máximo, alguém poderia tirá-los da sua vida neste mundo, mas ninguém poderia afastá-los de Jesus e da salvação eterna. E desta forma, meus queridos irmãos e irmãs do Senhor Jesus, o bastão da fé, do Evangelho, foi sendo passado de geração após geração e expandido, né, para o mundo, de maneira que, com muita alegria, nós podemos dizer que a palavra de Deus chegou até nós. Por quê?
porque as pessoas, as gerações, uma após a outra de cristãos, foram passando adiante o bastão da fé para as suas descendências e foram também repartindo a fé, o Evangelho com as outras pessoas. Muitas vezes voluntariamente, quer dizer, indo a outros lugares para pregar a palavra de Deus, e outras vezes involuntariamente, como no início da igreja cristã, quando os cristãos foram duramente perseguidos, espalhados, mas para onde foram? Ali eles se estabeleceram, ali cultivaram a sua fé em Jesus e ali deram seu testemunho. Assim a igreja foi se expandindo por todo o mundo. E desta forma, então, apesar de desafios e dificuldades que existem, hoje a palavra de Deus está sendo espalhada, pregada, ensinada, em termos gerais, logicamente, no mundo todo. Esta é a nossa tarefa hoje também, de passar o bastão adiante. Mas, não só passar, né? Diferente de uma corrida de bastão, onde um corredor corre determinado trajeto e passa o bastão adiante, nós continuamos segurando o bastão da fé, né? Por isso, segure o bastão da fé e passe adiante. Segure, quer dizer, nós temos que segurar esse bastão, nós temos que nos preocupar, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? E nós sermos preservados na verdadeira fé. E aí temos um grande desafio, né? Porque nós vivemos num mundo onde somos tremendamente desafiados para sermos mantidos na verdadeira fé. Mas pela palavra de Deus e pela Santa Ceia, que quando for possível poderemos novamente receber, celebrar, nós somos preservados nesta fé. Então um desafio é esse, nós ficarmos firmes, e outro desafio como igreja cristã é compartilhar o Evangelho. Então essas são as duas funções básicas da igreja: preocupar-se para aqueles que estão no caminho de Cristo permanecerem no caminho, e preocupar-se para que outros possam também receber a palavra de Deus. E aí ocorre uma coisa muito interessante. Nós temos que admitir que nós, a princípio, não somos uma igreja missionária. Nós temos aquela cultura antiga de sociedade, né? Quer dizer, de ter a palavra para nós. Não temos muita cultura de compartilhar, de testemunhar, de fazer missão. Mas o momento está nos auxiliando nesse sentido. Deus está nos empurrando, né? Eu diria assim, vamos lá, vocês têm a palavra de Deus, levem essa palavra. E se por um lado estamos hoje pregando o Evangelho através do Facebook, do YouTube e assim por diante, para os nossos membros, por um lado, né? Por outro lado, está sendo uma bela oportunidade de que essa palavra chegue a outras pessoas. E eu vejo pessoas felizes, alegres, empolgadas com isso, né? Com essa possibilidade de que outros sejam atingidos com o Evangelho. Porque fazer missão é algo gostoso. Quando a gente não faz, a gente acha que é difícil. Mas no momento que a gente destrava, vamos dizer assim, né? E percebe como é bom poder falar de Jesus, compartilhar o bastão da fé com os outros que nos cercam, como isso é bom, maravilhoso, que privilégio é isso. Isso nos traz muita satisfação e alegria. Jesus nos lembrou que não estamos sozinhos, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo a continuarmos segurando o bastão firmes até o fim, e capacitados por esse mesmo Espírito a levarmos esse bastão da fé a todos aqueles que nos cercam. O bastão da fé. Mas que fé é esta? É a fé no que a palavra de Deus nos ensina. E de maneira resumida, o que a palavra de Deus nos ensina? O que a palavra de Deus nos ensina? Espero que vocês consigam ver aí, né? Dá para enxergar? Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o meu Salvador.
Jesus é o teu Salvador. Jesus quer ser o Salvador de todas as pessoas. Que Deus os abençoe, para que essa certeza esteja firme em nossos corações. E como Jesus deixou para nós essa tarefa, que nós também queiramos participar de maneira direta e indireta, para que esta mensagem, Jesus é o nosso Salvador, chegue a todas as pessoas, ao coração de todos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Queremos neste momento confessar a nossa fé usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o momento sempre que nós mantemos, né? O momento seria o momento de recolhimento das ofertas. É um momento representativo à medida que nós sabemos que muitos que o podem, né, estão fazendo, ou depositando na conta da comunidade aqui do centro, ou repassando os seus envelopes para membros da diretoria, ou lá para o seu Lerche, também do bairro Esmeralda, as pessoas repassando suas ofertas para a diretoria, e eu creio também lá em Sinimbu, também as pessoas mantêm as suas ofertas porque sabem, né, que através das ofertas nós mantemos a pregação da palavra para nós, e nós ofertamos também para que a palavra de Deus chegue a todos. Então vamos, neste momento, concluir o hino 327, cantando estrofe 13 e 4. Ergue-se, o hino ergue seu estandarte. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vens de ter. A quem quer segui-lo, eis que de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor. Da quem teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje sempre honrar. Ergue seu estandarte, tremulando a luz, a coroa brilha, circundando a cruz. Muito bem, esse é o momento da oração. Não nos foi passado nada diretamente, né, para lembrarmos da oração, então vamos lembrar pela chuva,
chuvas, né, que ocorreram nos últimos dias, que vieram de forma calma, em bom volume, né? Também sempre lembrando a questão do coronavírus. Precisamos lembrar os muitos lugares onde muitas pessoas estão sendo atingidas, muitos perdendo a vida, por isso, então, famílias tristes por essa situação. Vamos lembrar dessas pessoas, desses lugares, essas famílias, e agradecer que, por enquanto, entre nós, assim, a situação está estável, mas que é necessário que as pessoas continuem tomando os devidos cuidados. Precisamos lembrar também, infelizmente, dessa grave crise econômica que está ocorrendo e que vai piorar em função dessa ameaça do problema do coronavírus, né? E que Deus realmente nos abençoe, que nós possamos, primeiramente, nós sermos preservados no caminho da fé em Jesus e possamos efetivamente ser uma igreja que leva Cristo para todos. Oramos neste momento. Querido Pai Celestial, graças te damos por mais esse culto que celebramos ao teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui, eu aqui, cada pessoa na sua casa, ouvindo a tua santa palavra. Ajuda-nos, preserva-nos no teu caminho. Auxilia-nos também para que, como igreja cristã, possamos continuar levando a mensagem da salvação em Cristo a todas as pessoas. Graças te damos pelas boas chuvas que caíram nos últimos dias. Vieram em bom volume, com bom volume, de forma calma, tranquila. Continua a enviá-las a nós, ó Deus, para que o problema da estiagem, então, seja resolvido em nossa região. Lembra também, ó Deus amado, das muitas pessoas que sofrem pela perda de entes queridos, muitos lugares onde pessoas estão morrendo em decorrência do coronavírus, que tu possa abençoar essas pessoas que estão sofrendo pela perda dos seus familiares. E também, ó Deus, continua abençoando a nós aqui, em nossa região, e que as pessoas possam continuar se cuidando. E assim, então, as terríveis consequências desse vírus não nos atinjam de forma tão forte. Olha com carinho também, ó Deus, em favor das pessoas que sofrem, das pessoas enfermas. Esteja com cada uma delas. Lembra com carinho também os familiares do pastor Valdemar Fischer, que veio a falecer no final de semana passado. Consola sua esposa, seus filhos, ó Deus querido. Esteja com eles também. E agora, depois de termos feito esta oração, queremos ainda nos dirigir a Ti com as palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Muito bem, temos mais um hino, né, que nós compartilhamos aí pelo Face, hino Cristo para Todos. Acho que é um hino muito apropriado, né, para, de certa forma, já quase conclusão do nosso culto, né? Vamos cantar então o hino Cristo para Todos. O bom Deus planejou salvação para todo pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para todos salvação. Cristo para todos é
muitos se perderão. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.